Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta ao nosso coach executivo com Fernando B. Caldas, hoje fazendo a nossa revisão do planejamento estratégico. Hoje vamos fazer a nossa revisão do planejamento estratégico dentro da nossa área de atuação, né? Tivemos a oportunidade de conversar sobre vários momentos e vários temas, né, extremamente importantes, né? Extremamente importantes. E amanhã, não percam, o café da manhã vai ser muito importante para tratar da liderança de si próprio, né? Lidere a si mesmo. E amanhã a gente vai ter essa oportunidade de fazer essa revisão muito oportuna, né, sobre como liderar a si mesmo. Nós tivemos a oportunidade de trabalharmos nas últimas lives sobre o planejamento estratégico, todas as linhas básicas, né, da operação, o porquê da importância de construir a missão, os valores, né, os valores da empresa, para que a gente possa realmente ter um domínio pleno da organização. Tudo começa, né? Tudo começa com as diretrizes do negócio. O planejamento estratégico é essencial, né? É essencial para o sucesso de uma empresa. Conhecer, planejar, e o planejamento estratégico ele não pode só ser numa linha abstrata, né, sem envolver o lado financeiro, né? Eu tenho que ter no planejamento estratégico também a visão financeira, todo o contexto financeiro da operação, porque a operação ela não é só abstrata, né? Ela é concreta, os números são concretos e eles precisam estar sendo apontados e sendo trabalhados. Se você vai fazer o planejamento estratégico da sua empresa em 5 anos, né? 5 anos seja bem-vindo, Jurandir. Se tiver ok o sinal e a imagem, dê o seu likezinho aí, marque que tá legal, para que a gente possa também ter um retorno seu aí presencial. Então, a importância de fazer um planejamento estratégico em 5 anos, ele tem que ser feito, né, dentro da linha da metodologia de trabalho. Outras empresas têm outras metodologias de trabalho, mas em linhas gerais, né, segue o mesmo padrão, segue um básico, vamos assim dizer, de trabalho em termos de metodologia. E a primeira metodologia, ela trata justamente das diretrizes do negócio, onde você vai mergulhar num pleno entendimento sobre o negócio, para construir a missão, construir a visão, construir os valores e princípios, né, da empresa. E nesta construção, que é uma construção abstrata, né, você vai estar ali trabalhando justamente o quê? Trabalhando justamente a definição do negócio e as rejeições do negócio, né? Que rejeições do negócio existem, né? Existem nesse negócio, para que a gente possa ter um melhor controle, ter maior domínio sobre a operação. Então é muito importante que você que está nos ouvindo, você que está chegando agora, né? Olha lá, você que está chegando agora, é muito importante você prestar atenção nisso, assistir as lives anteriores, tá certo? Que tratam justamente de toda a série, né? Nós estamos numa sequência da série de implantação da controladoria, né? Como implantar uma controladoria na sua empresa, para que a gente possa realmente ter sucesso. Então, muitas vezes as pessoas querem, eu quero ter na minha empresa uma contabilidade gerencial. Como é que você vai ter uma contabilidade gerencial se você não tem controles internos, se você não tem processo definido, se você não tem avaliação de risco? Então, a informação que chega na contabilidade é uma informação que não é limpa, não é filtrada, não é tratada. Então ela é uma informação que requer ser trabalhados números. As contas exigem tanto trabalho na contabilidade, fazer análise de contas, aí as contas não batem, né?
Vê a dificuldade. A contabilidade vai conciliar a posição contábil com a posição financeira? Não bate. Vai conciliar com a posição da área de pessoal? Não bate. Vai conciliar com a área de custos? Não bate. A área de materiais? Não bate. Financeiro, fornecedor e contas a pagar? Não bate. Contas a receber? Não. Pô, isso é difícil, né? É difícil. Aí, não, eu quero contabilidade gerencial na minha empresa. Como você vai ter contabilidade gerencial na sua empresa? Tem que primeiro estruturar, né? Tem que estruturar, tem que trabalhar. Então, você precisa ter uma estrutura dentro da sua empresa que permita a sua empresa crescer, mas crescer de forma sustentada, ok? Então, preste atenção nisso, assista as lives anteriores, todas as lives anteriores, nós estamos com esse trabalho já desde o momento da pandemia, então assista as lives anteriores para saber e conhecer todas as áreas que já foram trabalhadas, né? A controladoria possui várias áreas, são 6 áreas básicas, né? A área de contabilidade societária, a área fiscal tributária, a área de planejamento estratégico e orçamento, a área de custos, a área de patrimônio e a área de controles internos. Então, nós já tratamos aqui a área de controles internos, a área de patrimônio, a área de custos e agora estamos tratando planejamento estratégico e orçamento. Hoje, vamos fazer justamente a revisão do planejamento estratégico, ok? Você que está chegando agora, não deixa de marcar o seu ok, seu likezinho, tá certo? Se estiver gostando, nem marque, deixa de marcar não, ok? Seu comentário é muito importante para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho. Então, planejamento estratégico não é um assunto abstrato. Planejamento estratégico, ele se converte, né, numa leitura muito concreta. E é por isso que tem que ser feito também o planejamento financeiro do mesmo ciclo do planejamento estratégico. Eu estou trabalhando com 5 anos, com construção de cenários, né? Cenários realistas, pessimistas, né? e otimistas. Em 5 anos, eu também tenho que trabalhar financeiramente esse meu cenário. Se os cenários foram construídos, vou levar agora para o âmbito financeiro para fazer as projeções, avaliação e também avaliar o resultado que eu vou ter em cima disso, ok? Então, o planejamento, a gente trabalhou numa leitura maior, vou apresentar para vocês uma leitura maior, quero que vocês acompanhem, né? Então, aqui está uma leitura maior do planejamento, tá certo? Planejamento estratégico, onde nós temos aí o início do planejamento, a discussão do negócio, onde você trata ali as diretrizes do negócio. Essas diretrizes do negócio vão envolver a construção da missão, vão envolver a construção da missão, da visão, dos princípios e valores, né, da operação. Então, veja, a visão, missão, princípios e valores são abstratos. Olha, é um abstrato que se converte em realidade, porque tudo isso faz com que a empresa trabalhe forte em cima disso. Então, a partir daí, você vai fazer e realizar o seu diagnóstico externo, né? Qual o diagnóstico externo que eu tenho que fazer deste meu negócio, né? O meu negócio, vou fazer um diagnóstico externo e depois vou fazer um diagnóstico interno. No diagnóstico externo, né, a gente tem várias áreas para serem trabalhadas nesse diagnóstico externo que permitem você ter uma leitura clara, né, da operação e, consequentemente, você vai poder construir uma visão muito bem ampliada, né, em relação ao negócio. Então, esse diagnóstico externo envolve a regulamentação, envolve a tecnologia, envolve quem são os meus competidores, meus concorrentes, tá certo? Envolve também o mercado, para entender o mercado, tá certo? E na hora que eu vou trabalhar o diagnóstico interno, né, onde eu tenho aí todo o meu plano de contingência, vai dar subsídio na construção do plano de contingência, nas execuções, para que você possa ter o controle sobre a operação e, logicamente, avaliar todas as mudanças que tem que fazer em relação ao diagnóstico interno. Esse diagnóstico interno,
Ele envolve qual é a infraestrutura da empresa, quais são os recursos que a empresa possui, quais são os produtos e serviços, né? Quem é o consumidor, né? Carmen Tereza, como vai você? Satisfação em tê-la aqui conosco, ok? Se estiver nos ouvindo bem, vendo a imagem, dê o seu okzinho aí para que a gente possa também acompanhar. Então, essa leitura macro, ok? Essa leitura macro do planejamento estratégico, ela faz parte, né, de toda uma visão. A visão maior hoje é a nossa revisão do planejamento estratégico. Então, nesse quadro, né, que eu acabei de mostrar para vocês, é a metodologia de trabalho da 100%. Então, você tem a oportunidade de ver como construir o planejamento estratégico da sua organização. Júnior, seja bem-vindo na nossa live do Coach Executivo com Fernando Caldas. Estamos trabalhando justamente na implantação da controladoria na sua organização. Agora vamos ver o mapa, né, da metodologia de trabalho do planejamento estratégico. Então a gente já tinha destacado isso aqui é a leitura maior, primeira etapa, o desenvolvimento das diretrizes do negócio, a segunda etapa, análise do ambiente, a terceira etapa, análise das opções estratégicas dentro de uma metodologia de trabalho e a última etapa, o resultado do planejamento estratégico propriamente dito. Então, na hora que a gente está fazendo essa avaliação, veja que coisa rica, né? Na hora que a gente vai trabalhar a primeira etapa é construir as diretrizes do negócio. Então, nessas diretrizes do negócio, a gente vai ter a oportunidade de fazer a construção de tudo que envolve, né, a sua operação. A definição do negócio, propriamente dito, vai estar nas diretrizes. E essas diretrizes tratam de quê? Da construção da missão, da construção da visão. Obrigado, Júnior. Da construção da visão, dos princípios e dos valores da empresa. É muito importante as diretrizes do negócio serem muito bem definidas, porque você vai ter a oportunidade de conhecer o negócio com profundidade. E, consequentemente, na hora que a gente tem os princípios e valores da empresa ali definidos, todo o processo de recrutamento e seleção da empresa deve ter, na construção do perfil, tá certo? Esses princípios e esses valores. Então é importante que eles sejam muito bem definidos, né, para que a empresa, ao recrutar um profissional, inclua no perfil do cargo também as questões dos princípios e dos valores para que a seleção seja completa. Ou seja, os colaboradores vão dar sustentação à missão, à visão do negócio. A missão é o nosso objetivo, o que é que a gente quer, né? Para onde a gente quer caminhar. Então, a missão ela define a identidade da empresa, né? Então, essa missão ela é fundamental, ser muito bem construída e ela ser factível, porque ela define a identidade da empresa e ela não muda ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo ela não muda, a não ser quando eu tenho novos negócios inseridos, então vão obrigar a missão ser reavaliada, tá certo? Na hora que a gente está construindo a missão, dentro da diretriz do negócio. A visão, ela representa justamente o estado futuro que você quer alcançar. É a visão, também dentro das diretrizes do negócio. E essa visão, ela vai permitir que o planejamento financeiro seja construído levando em consideração também essa visão, ok? Então, na hora em que eu estou construindo a missão e a visão, eu estou aprofundando meu conhecimento sobre o meu negócio, ok? É importante que eu tenha em mente, né? Eu tenha em mente também as restrições, né? As restrições do meu negócio. Eu não posso, né, ignorar. Porque as restrições, elas estão centradas, né, geralmente na questão que envolve, tá certo? Qualquer impacto em cima da minha empresa. Então, se eu tenho uma restrição ao meu negócio, por exemplo, meu negócio precisa de distribuidores, de uma cadeia, de uma rede de distribuição. Então, o meu negócio eu tenho que analisar incluindo a rede de distribuição.
porque se não tiver a rede de distribuição, o meu negócio se prejudica. Veja que agora, mais recentemente, a Vivo, né? A Vivo passou a ser também um agente financeiro, está emprestando recursos, quer dizer, uma empresa de telecomunicações, né? Uma empresa de telecomunicações, ela passou, né? Olá, Tereza, faça seu questionamento, pode registrar aí para a gente poder também ter a sua participação. A Vivo, ela passou a emprestar recursos financeiros. Então, na hora em que a Vivo está emprestando recursos financeiros, ela está ampliando o seu negócio. Veja que a missão dela passa a ter uma amplitude muito maior. E por que ela está fazendo isso? Porque a base dela é a plataforma de consumidores. O negócio dela, mais do que nunca, não é nem ofertar serviço de telefonia, porque ela tem uma base de consumidores muito grande e que vai permitir fazer qualquer negócio. Então, não tem restrição ao negócio. Veja como é interessante. Não há restrição ao negócio. Mas se eu tenho uma indústria e a indústria precisa de uma cadeia de distribuidores, essa cadeia de distribuidores, se ela não estiver sendo analisada junto com a indústria, ela passa a ser uma restrição ao meu negócio. Porque qualquer problema que eu tiver com a cadeia de distribuição vai afetar o meu negócio indústria. Então, as diretrizes do negócio passam a ser trabalhadas dessa forma. Na hora que eu definir a missão e a visão, eu tenho que analisar quais são as restrições para que aquela missão possa não acontecer, qual é a restrição que pode proporcionar aquela visão não acontecer. E assim eu construo as minhas diretrizes do negócio, ok? Muito bem. Na etapa 1, nós tivemos a oportunidade de fazer uma revisão rápida sobre essas diretrizes. Agora, vamos olhar a etapa 2, né? A etapa 2 trata justamente da análise do ambiente, a análise do ambiente do negócio, e essa análise do ambiente, ela pode ser feita justamente quando envolve a análise externa e a análise interna, né? Onde a gente vai estar aí olhando essa conceituação, né, das análises. A gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, né, quanto à questão das análises. A análise externa, ela vai envolver, não pode esquecer disso, a análise externa vai envolver a regulamentação. Qual é a regulamentação que o meu negócio está sofrendo, né? Ou está regulado por quê? A vigilância sanitária, são as leis que regulam a indústria, o comércio, né? O serviço, ok? Se é de profissionais regulamentados, a atividade, ok? Então essa análise envolve a regulamentação no que tange a análise externa do meu negócio. A regulamentação, a tecnologia, quais são os competidores, né? Quem são os meus concorrentes, né? Qual é o mercado que eu atuo. Então, aí eu construo todo esse ambiente para que possa formatar ideias-chave sobre essa operação. Concluído a parte da análise externa, eu vou para a minha análise interna. E a análise interna vai envolver a infraestrutura, os recursos, os produtos e serviços que eu vou ofertar, quem são meus consumidores, conhecer meu consumidor, né? Tudo isso está na análise interna do negócio. Veja que na etapa 2, eu estou aprofundando o conhecimento sobre o meu negócio, sobre a nossa empresa. E aí eu tenho a condição, né, de construir cenários. Eu tenho essa condição de construir cenários, e a construção desses cenários, ele necessariamente, a construção desses cenários, ele pode, né, ele passa a ser tanto no âmbito abstrato do planejamento estratégico, como do âmbito concreto, que é o lado financeiro, a construção das projeções financeiras. Então, observe, os cenários eles podem ser pessimistas, podem ser realistas e podem ser otimistas. Então, 3 visões de cenários podem ser construídos a partir das ideias centrais
que foram levantadas na análise externa e na análise interna. Então, considera-se essa análise, essas ideias chaves, na construção dos cenários, né? Para que se tenha, olha, um cenário pessimista, como vai se comportar a minha empresa? Um cenário realista, um cenário otimista, como a empresa vai se comportar? Vejam que agora, né, nós estamos aí encerrando o ano 2020, um ano atípico, né, que aqueles que fizeram cenários pessimistas vão estar podendo fazer essa reflexão, né? Mas depende do negócio que você atua. Tem negócios que estão muito bem, o ano 2020 está sendo um ano de bater recordes, né, de operação, ok? Mas em outros negócios, né, a coisa não está assim, né? A coisa está difícil, está numa situação muito delicada e os cenários pessimistas passaram a ser trabalhados fortemente nesse ano 2020. Para muitas empresas, muitas organizações, ok? E esses cenários estão sendo também refletidos no lado financeiro, porque o reflexo é direto no lado financeiro. Então, mas o planejamento estratégico não é abstrato? Não, ele é abstrato no ponto de vista de missão, visão e valores, mas a partir dali ele é concreto, porque ele gera um plano de ação que é concreto e a sua realização é concreta. E os cenários construídos e desenhados para o futuro do seu negócio, eles servem de amparo para o braço financeiro, para o planejamento financeiro, também dos próximos 5 anos, assim como o prazo definido para o planejamento estratégico hoje são de 5 anos, ok? Mais realista. Esses cenários, eles devem ser trabalhados, eles devem ser trabalhados justamente agora, nesse momento em que você está tendo a oportunidade de fazer a análise das opções estratégicas que vão dar sustentação ao seu negócio. É importante você entender que nessa etapa, na metodologia de trabalho que nós utilizamos, tá certo, aqui na 100%, a análise das opções estratégicas, ela envolve justamente uma revisão. É aqui que você faz uma revisão da missão, da visão que você construiu para a sua empresa, tá certo? E é aí que começa a haver a transição do abstrato para o concreto no planejamento estratégico. Porque, por exemplo, ao desenvolver os nossos objetivos, né, e objetivos e estratégias, tá certo? Que também são os objetivos empresariais, que vão dar sustentação à missão, a gente vai poder construir o direcionamento estratégico. Deixa eu mostrar isso numa outra leitura, que é uma leitura extremamente interessante. Eu vou lhe mostrar que é a leitura, né, desse quadro aqui que eu quero te mostrar, que dá uma visão clara da sustentação. Quer dizer, uma missão, a missão da empresa, é preciso que você defina com muita clareza quais são os pilares que sustentam a missão do seu negócio, a sua empresa, a sua organização, quais são os pilares que sustentam essa missão. Então, observe, uma missão tem que ter pilares de sustentação para que ela se torne uma realidade. E esses pilares se chamam os objetivos estratégicos ou objetivos empresariais, ok? Eles é que vão dar sustentação à missão. Então, por exemplo, se a missão da empresa é oferecer soluções em segurança, essa é a missão da empresa. Então, um objetivo estratégico ou objetivo empresarial é a criação de um núcleo de desenvolvimento de produto, né? Um núcleo de pesquisa e desenvolvimento de produto. Então, esse núcleo, ele vai dar sustentação à missão. Se a missão é oferecer soluções em segurança, eu passo a ter um pilar que dá sustentação a essa missão, que é ter um núcleo de pesquisa e desenvolvimento de produtos para sustentar isso. Se eu ofereço soluções, eu tenho que ter isso, ok? Muito bem. Então, na hora que eu construo, né, um objetivo empresarial, o que é que vai sustentar esse objetivo empresarial? São os objetivos funcionais.
Então, para que eu tenha esse núcleo de pesquisa e desenvolvimento de produtos para sustentar a missão, eu preciso ter um objetivo funcional que sustente o objetivo empresarial. Então, para eu ter um núcleo de pesquisa e desenvolvimento, eu preciso ter uma equipe de profissionais qualificados. Os melhores talentos de cada área da empresa vão fazer parte desse núcleo, vão fazer parte desse departamento, vão fazer parte deste comitê de criação, de pesquisa e de desenvolvimento. Veja, na hora que eu defini pessoas, perfil dessas pessoas, os líderes de cada área, da área de engenharia de produto, da área de produção, da área de qualidade, da área de manutenção, da área de tecnologia, da área financeira, da área comercial, da área de marketing, essas lideranças vão fazer parte do comitê de tecnologia e desenvolvimento de produto. Essa medida, esse fator, né? Esse objetivo que eu defini é um objetivo funcional. Veja, não tem mais nada abstrato aqui. Aqui é concreto. A criação do comitê é concreto. A criação do objetivo funcional com a designação de pessoas, as lideranças chaves de cada área para formar o comitê, isso é concreto, não é abstrato, ok? Então veja a riqueza, né, da conversão dessa linha de ação. Eu estou convertendo o planejamento estratégico em ação. Como converter uma estratégia em ação? É assim que se converte, né? É assim que se converte. Justamente aonde? Na terceira etapa, aqui, ó. Na terceira etapa do nosso planejamento, quando a gente está construindo os objetivos estratégicos, os objetivos empresariais. Então, na hora que eu estou trabalhando isso, o que é fator crítico de sucesso para que o objetivo funcional aconteça? O que é um fator crítico de sucesso para que isso, né? Ora, para que essas lideranças, elas participem desse momento, desse núcleo, primeiro é fator crítico de sucesso que sejam os melhores, né? Os melhores talentos, né? As melhores cabeças da empresa devem estar ali, devem estar nesse núcleo de pesquisa e desenvolvimento. Melhores cabeças, em primeiro lugar, né? Então eu tenho que estar ali claramente definido para que isso seja um fator de sucesso. O que é um fator crítico de sucesso? Que essa equipe participe de feiras de tecnologia, né? Participe de eventos de tecnologia no Brasil e no mundo, para poder ver soluções e para poder trazer soluções, né? Então, na área de segurança. Então, veja a riqueza, veja a importância de se trabalhar dessa forma, de uma forma concreta. Veja que tudo isso é concreto. Isso é um fator crítico de sucesso. É um fator crítico de sucesso que você não pode, né, ignorar. Então, a gente viu a missão. O que sustenta a missão são os objetivos, né, empresariais ou objetivos estratégicos. O que é que sustenta o objetivo empresarial, o objetivo estratégico? São os objetivos funcionais, tá certo? O que é que sustenta esses objetivos funcionais? São os fatores críticos de sucesso. O fator crítico de sucesso permite que você realmente avalie, né? Avalie que aquilo ali é preciso, quer dizer, aquela equipe são os melhores da empresa que estão fazendo parte, aquela equipe ela participa de feiras e exposições de tecnologia, elas estão assim em upgrade, ok? Qual é o último ponto? Eu preciso ter indicadores. Eu preciso ter indicadores para me certificar que aquele objetivo empresarial que foi criado, que é o núcleo, né, que é o comitê de pesquisa e desenvolvimento de produto, que ele está efetivamente sustentando a missão da empresa. Então eu crio um indicador, por exemplo, quantas vezes esse comitê tem se reunido no mês.
Ora, na hora em que eu vou analisar, eu executivo principal, vou administrar, eu empresário, vou administrar através dos indicadores, não vou administrar, né, fazendo 1000 reuniões, não, eu vou administrar com base nos indicadores. Então eu vou pegar lá meu relatório com os indicadores e vou trabalhar e vou ver, poxa vida, o Comitê de Pesquisa e Desenvolvimento, que dá sustentação à missão da empresa é oferecer soluções em tecnologia. Esse comitê não se reúne uma vez a cada 3 meses, meu amigo. Então, a missão corre um sério risco de não ser realizada. Se o objetivo é esse, ela está correndo um sério risco de não ser realizada. Então, veja, todo o trabalho que é feito para a missão, ela também serve e se aplica para a visão. A visão é uma meta. Então, por exemplo, eu quero ser empresa líder em segurança na cidade do Recife, nos próximos 5 anos. Então, tudo bem, essa é uma visão. Mas se eu não tiver definido os objetivos para que alcance isso, essa visão é um sonho. Ela é um sonho. Ela não é uma estratégia, tá certo? Ela é apenas um sonho. Então, nosso objetivo ao construir um planejamento estratégico é que ele não seja abstrato. Ele fique dentro da realidade, na concepção de conversão esse mundo abstrato de missão, visão e valores ser convertido em estratégia propriamente dita e convertido em ação. Então, essa conversão entre o abstrato e a ação dar-se-á através desta construção. Aí está, a missão, que sustenta a missão são objetivos empresariais. O que é que sustenta os objetivos empresariais? São os objetivos funcionais. O que é que dá sustentação aos objetivos funcionais? Os fatores críticos de sucesso. Esse FCzinho aqui, são os fatores críticos de sucesso. E esses fatores críticos de sucesso, né, exige informação, né, necessita de informação. Para que você possa, tudo isso tem que ser gerado, de informações disponibilizadas, para que você possa ter os indicadores de desempenho, tá certo? Para que com esses indicadores de desempenho você possa mensurar se a missão ela realmente está sendo cumprida. Então observe a riqueza. Eu vou tirar missão daqui e vou botar visão. Também precisa ser feito esse trabalho. Observem, também é necessário ser feito esse trabalho de conversão. Porque se a visão é tornar a empresa líder em um determinado momento do tempo, né, em uma geografia, eu preciso ter objetivos estratégicos empresariais, eu preciso ter objetivos funcionais para que isso realmente aconteça, eu preciso ter fatores críticos de sucesso, né? Eu preciso ter indicadores de desempenho para saber se minha empresa está caminhando para a visão que foi definida, ok? E, logicamente, dentro dos cenários que você construiu. Você construiu vários cenários, né? Ao longo dessa operação, vários cenários foram construídos, e aí você está monitorando esses cenários, né? Se a economia, né? Se o mercado está reagindo, você também está ali monitorando os cenários, e o planejamento financeiro do fluxo de caixa também projetado, né? Considerando os cenários, para a tomada de direção e de correção de rumo. A correção do rumo, ela é feita sempre levando em consideração esses aspectos. E tem que ser rápido, né? Porque a gente sabe que a receita, ela para de imediato. A receita para de imediato. Mas a despesa de uma empresa, ela não para de imediato.
Não para, porque nesse exato momento existem N boletos que estão circulando aí no mercado que ainda não chegaram ao seu conhecimento, né, ao conhecimento do financeiro, porque a mercadoria ainda não chegou na portaria, não entrou a nota fiscal, a célula fiscal ainda não registrou, tá certo? Essa nota fiscal, embora poderia estar já capturando esse documento fiscal de forma eletrônica, né, para que você já tenha essa informação do seu fluxo de caixa, né, olhando ali o aspecto da nota fiscal, direito e obrigação, vamos lembrar, fluxo de caixa precisa ter 4 visões, fluxo de caixa de 4 visões permite que você administre muito bem a sua empresa, de forma consciente, ok? Então, na hora em que você tem esse controle, você vai poder, com o cenário que você desenhou, monitorando o seu negócio, monitorando os cenários, você vai poder corrigir o rumo da sua empresa com tranquilidade, porque as despesas, elas não encerram, não param de chegar rapidamente, mas a receita para. A receita, meu amigo, ela é muito rápida no gatilho, ela para, mas para rápido, ok? Mas a despesa não, infelizmente. Então, tudo isso precisa ser muito bem estruturado para que haja o planejamento prévio e evite o colapso do caixa, descasamento do caixa, ok? Muito bem, então vimos que a construção dos objetivos estratégicos na etapa 3 do planejamento, né? Na etapa 3 do planejamento, análise das opções estratégicas, é uma oportunidade de fazer a revisão, fazer a revisão de tudo que está ali dentro da operação, né? Para que se possa ter essa com clareza, né? Se eu tenho ou não a condição de criar meu direcionamento estratégico. É importante, né, que eu faça a avaliação do risco. Olha, para cada objetivo estratégico criado, eu faço a avaliação do risco. Essa avaliação do risco, ela é estratégica. Por quê? Porque eu tenho que avaliar se compensa ou não aquela implantação, ok? Quais implicações que eu posso ter? Eu vou criar um departamento de pesquisa e desenvolvimento, ora, quais são as implicações? Qual é o risco desse departamento não funcionar efetivamente? Ou qual é o retorno que eu vou ter, né? Qual é o resultado financeiro que eu vou ter com a implantação desse núcleo de pesquisa e desenvolvimento? Então, a cada objetivo estratégico, a cada objetivo empresarial criado, eu preciso fazer a avaliação do risco e do retorno dos investimentos que eu terei que fazer para implantar aquele objetivo estratégico, aquele objetivo empresarial. O resultado dessa análise, o resultado desse trabalho vai permitir a criação da estratégia propriamente dita. Então, a estratégia vai estar convertida em ação de forma concreta. E esse direcionamento estratégico, ele vai estar sendo resultado aonde? Ele vai estar gerando resultado na última etapa do nosso planejamento, que é justamente a construção do plano de ação. Veja só, quarta e última etapa, né? E é o resultado do planejamento estratégico, é justamente na criação do plano de ação. E a criação do plano de ação, que é o produto final, né? Quando eu estou convertendo toda a minha estratégia em ação dentro do plano de ação, eu vou poder definir efetivamente quais são as ações que eu vou realizar para materializar todo esse trabalho, para materializar tudo que tem que ser feito na empresa nos próximos meses, anos, né, da minha organização. Para tanto, você tem que construir um plano de ação estruturado, separado por
áreas, né, por assunto, vamos assim dizer, né? Defesa contra concorrentes, investimentos que eu vou ter que fazer, infraestrutura, quais recursos, gerenciamento do risco, fatores críticos de sucesso. Quer dizer, qual é o plano de ação para os fatores críticos de sucesso? Qual é o plano de ação que vai ser criado para a infraestrutura? Qual é o plano de ação que vai ser criado para o uso dos recursos da empresa? Qual é o plano de ação que vai ser criado para combater os concorrentes, né? Contra os concorrentes? Qual é o plano de ação que vai ser criado para gerenciar o risco do meu negócio? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um relatório, uma planilha em Excel, que permite que você construa o plano de ação do seu planejamento estratégico da sua empresa. Então, observe. Aqui você tem, plano de ação, tá certo? Numa visão completa, aqui com as cores, né? O status, né? Vamos assim dizer, o status da situação. No prazo, concluído, atrasado, perfeito? Então, esse é o status da situação do seu plano de ação. Então, o plano de ação envolve qual é o assunto, se o assunto é defesa contra concorrentes, se o assunto é investimentos, se o assunto é infraestrutura, se o assunto são os recursos, né? A dotação dos recursos, se o assunto é o gerenciamento do risco, né? Se o plano de ação é focado no gerenciamento do risco, se o plano de ação é para os fatores críticos de sucesso. Então, logicamente, aqui você tem a oportunidade de estabelecer, para aquele objetivo estratégico que foi criar o núcleo de pesquisa e desenvolvimento de produtos, esse como objetivo estratégico, o que é que vai estar ali à frente? Quem é o responsável, tá certo, para implantar esse objetivo estratégico, quando, né, a data do início desse trabalho, tá certo? Qual é a data prevista para o encerramento dele, tá certo? Qual é a data prevista para o encerramento dele? Qual é o número do plano de ação, ok? E o que é que vai contemplar o plano de ação? O plano de ação vai contemplar qual item, né? Primeira atividade, segunda, terceira, quarta atividade e aí sucessivamente, tá certo? O que vai ser feito, ok? O que é que vai ser feito? Quando vai ser feito, por que vai ser feito, né, aquela ação, como aquela ação vai ser realizada, onde ela vai ser realizada, quem vai realizar, tá certo, essa ação, quanto custa a realização dessa ação. Então, observe, tudo isso é preciso ser construído, tudo isso tem que ser construído e, logicamente, você vai estar monitorando com o status. Se a situação do plano de ação está no prazo, se foi concluído ou se foi atrasado. Então, essa planilha que nós estamos sugerindo é a planilha do plano de ação, tá certo? Considerando o assunto, o objetivo estratégico, o responsável, o início, né? Quando vai ser encerrado e o número do plano, que vai estar à frente aí na operação, tá certo? E aqui considerando qual item da atividade vai ser feita, o que vai ser feita, quando vai ser feita, por que vai ser feita, como vai ser feita, onde vai ser feita, quem vai fazer, quanto custa a sua realização e, por último, o status da situação, desse plano de ação. Se está no prazo, se foi concluído ou se está atrasado. Ora, aqui você tem a síntese, né? A síntese do planejamento estratégico. Aqui você tem a síntese do planejamento estratégico. Não é simples, não. Mas não é complexo ao ponto de você não poder fazer. Não, muito pelo contrário. É uma oportunidade de você reunir as principais lideranças da sua empresa. É necessário que tenha um coordenador, por isso o coordenador de planejamento e de custo, que nesse momento ele vai ter o papel de gestor estratégico, né?
Por que gestor estratégico? Porque ele vai realizar as reuniões, né, com as áreas para a cobrança da realização do plano de ação. Então, esse gestor estratégico é quem vai estar à frente, tá certo? É o coordenador de planejamento e orçamento, porque na hora em que ele está avaliando a realização do plano de ação, ele vai saber se o orçamento vai ser cumprido ou não, vai ser realizado ou não. Ele vai ter elementos, porque se uma área não está conseguindo realizar aquilo que foi planejado, isso tem reflexo direto no financeiro. Veja, tudo tem reflexo no financeiro. E é necessário que você, gestor, que está à frente de uma área de planejamento e orçamento, esteja atento a isso, para depois você vai ser responsabilizado. Você tem que ter resposta, né? E você, não esqueça, você tem que liderar os seus iguais, né? Os seus pares, né, das outras áreas são iguais a você e você não pode mandar neles, né? E, no entanto, você é quem está fazendo a gestão do plano de ação. E necessita que eles executem esse plano de ação, façam acontecer o plano de ação. Então, você que está chegando agora, não deixe de assistir as primeiras lives nossas, que trabalhamos justamente sobre a liderança e a liderança de como liderar os iguais, como liderar os superiores, como administrar os colaboradores e principalmente como liderar a si mesmo, ok? Muito bem, com isso a gente conseguiu fechar a área de planejamento estratégico, tá certo? E vamos então iniciar o orçamento. Vamos conversar sobre o orçamento no nosso próximo coach. Amanhã não teremos o nosso coach, tá certo? Ele só vai estar na semana que vem. Na terça-feira, porque na segunda-feira teremos estaremos participando de uma palestra em Caruaru. Então não vamos estar com o nosso coach na segunda-feira, só na terça-feira é que teremos a oportunidade de começar a área de orçamento. Relembrando que já tratamos aqui do perfil do coordenador de planejamento e orçamento, da remuneração desse profissional, qual é a remuneração desse profissional, para que ele possa estar atuando de forma forte dentro do negócio, ok? Então, você que está chegando agora, não deixe de curtir. Amanhã temos o nosso Bom Dia com Fernando B. Caldas, todo dia pela manhã. Estamos aí, amanhã teremos o nosso encontro, tá certo? Com nosso Bom Dia com o Fernando Caldas, um cafezinho, tomar um cafezinho. E amanhã a gente vai conversar uma coisa muito interessante sobre a liderança, né? A liderança, como liderar você mesmo, se lidere, né? Lidere primeiro você. Então imagine você um pequeno empresário, um pequeno empreendedor, olha que coisa rica, amanhã a gente vai conversar. Amanhã de manhã, fique ligado, assim que entrarmos no ar, venha participar do nosso Bom Dia com Fernando Caldas, ok? Então, muito obrigado a todos, não deixe de curtir, marque aí, faça seu comentário, Carmen, faça seu comentário, Júnior, faça seu comentário, tá certo? E agradeço a presença de todos. A Maria também, não deixe de fazer seu comentário. Um grande abraço e até amanhã no Bom Dia com Fernando Caldas. Boa noite e na semana que vem teremos orçamento. Não vamos perder, ok? Não deixe de ver as lives anteriores. Um grande abraço e obrigado.